aqui com mais uma videoaula. Hoje eu quero que vocês peguem o livro aí na página 39, onde nós temos aí a questão do adjunto adverbial. Nas aulas anteriores, a gente já trabalhou o advérbio, que nós sabemos que o advérbio é aquela palavra que indica uma circunstância. E hoje a gente vai ver o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, né, é o termo da oração que se liga ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Ele tem duas funções distintas, que é intensifica o sentido da palavra a qual ele se refere. Nós sabemos, como eu já falei, o adjunto adverbial, né, ele modifica o sentido do adjetivo, do verbo ou do próprio advérbio. Como a gente vai ver nesses exemplos que seguem. Aqui nós temos, ela corre muito. Então aqui nós temos o verbo e o advérbio muito, ela está modificando o sentido do verbo, correr. No segundo exemplo tem, ela está bastante cansada. Então aqui, quem é o verbo nessa frase? Está. Quem é o advérbio? Bastante. E o adjetivo, cansada. Nesse segundo exemplo, a gente percebe que o advérbio, ele modifica o sentido do adjetivo. E no terceiro exemplo, quando eu digo ele corre muito rapidamente, nós podemos perceber que, quando eu disse no início que ele modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, fica bem claro nesse último exemplo que ele está modificando o sentido do advérbio. Então, ele, como eu falei, ele pode modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, como a gente viu nesses três exemplos. No primeiro, ele está modificando o sentido do verbo, no segundo, ele modifica o sentido do adjetivo e no terceiro, ele modifica o sentido do próprio advérbio. Então, ele modifica o sentido dessas três palavras. Depois nós temos também a regra número 2, que diz o seguinte: o adjunto adverbial indica uma circunstância do processo verbal. Quando a gente fala de adjunto adverbial, né, gente, a gente sabe que ele nos mostra, no caso aí, circunstância. Que essas circunstâncias, elas são divididas nessas aqui, ó, lugar, tempo, modo, intensidade, negação, afirmação, dúvida, companhia e instrumento. Então, são essas circunstâncias que o adjunto adverbial indica no processo verbal. Então, aqui, por exemplo, lugar, né? Quando eu digo assim, esqueci o livro aqui, né? Eu estou aqui. Então, aqui é o quê? É um advérbio que indica um advérbio de lugar, porque ele indica o lugar em que a ação está acontecendo. Então, quando nós falamos, por exemplo, ontem esqueci o livro na escola, qual o advérbio aqui? Ontem, né? Esse advérbio ele indica o quê? O tempo em que a ação aconteceu ou acontecerá. Então, tempo, lugar e tempo, né? O terceiro é o quê? O modo. Modo é o quê? Ele mostra a forma como a ação acontece. Quando ele diz assim, estudamos o assunto rapidamente. Então, qual foi a forma que ele estudou? Rapidamente. Rapidamente é um advérbio de modo. Então, modo é a maneira como a ação acontece. Depois nós temos a intensidade. A intensidade é o quê? Ele intensifica a ação. No caso, como nós colocamos aqui, está muito escuro aqui. Quando eu digo assim, está muito escuro, né, gente? Então, ele está intensificando a ação. Por exemplo, está muito escuro. Então, ele intensifica o advérbio muito, a função dele é intensificar a ação. O outro é negação. Negação, ele indica algo negativo. Quando ele diz assim, ela não parece triste. Então, esse não já é uma forma negativa. Então, aqui nós temos um advérbio de negação. A afirmação, ela está realmente linda. Então, é aquela palavrinha, né, o advérbio que você usa para afirmar. Então, realmente é um advérbio de afirmação. Dúvida é quando ele indica uma dúvida na ação. Quando ele diz, talvez chova hoje à noite. Não tem certeza se a ação vai acontecer. Então, essa palavra talvez, ela nos indica um advérbio de dúvida. Por quê? É algo que você não tem certeza se vai acontecer ou não. Companhia. Outra circunstância em que o advérbio nos mostra. Por exemplo, vou viajar com minha amiga. Então, quando eu digo vou viajar com minha amiga,
quando eu digo com minha amiga, é a companhia a qual eu viajarei. Então, assim, gente, se eu dissesse assim, fui à escola com fulano, por exemplo. Então, isso aí é o quê? A companhia com quem você foi. Então, nós temos advérbio de companhia. E de instrumento, ele se feriu com uma faca. Então, qual o instrumento usado para que ele se ferisse? A faca, né? Então, está bem? Ficou claro para vocês? Eu acredito que sim, né, gente? É um assunto fácil e que vocês, praticamente uma revisão, coisas que vocês já viram nas séries anteriores. Então, é isso aí que a gente tem de adjunto adverbial. Então, eu quero que vocês façam a atividade que começa na página 42, até a página, pronto, até a proposta de produção, viu? Vocês vão na proposta de produção, diz assim, agora, trabalhando não, claro que vocês não vão fazer em grupo, né, para permanecer em casa, e vocês vão criar um texto, vocês poderão modificar o quanto quiserem. O final, vocês têm um texto, vocês vão ler esse texto e vocês vão fazer a produção que está pedindo na proposta de produção. Certo, gente? E logo eu colocarei a data em que eu quero receber essa atividade. E até a próxima.